a Deus, aleluia. Mais uma vez, perante o Senhor, nós estamos para lhe render louvor, a glória e a adoração. Aleluia. Este é o motivo que nos traz aos pés de Jesus. É louvar, é adorar, é engrandecer o seu nome. Aleluia. Porque Ele é digno de receber o nosso louvor. E nós não temos também outro a quem adorar e a quem exaltar. Ele é o único Senhor, o único Salvador, o único que deu a sua vida na cruz por nós. Glória ao seu santo e bendito nome, aleluia. Querido irmão, querida irmã, dê glória a Jesus, exalte o seu nome, fale dele, aleluia, porque ele espera, aleluia, que a gente glorifique o seu nome, aleluia. Amém. E aqueles que não o conhecem, é bom que se lembre, aleluia, que Jesus o ama e o quer salvar, glória ao nome do Senhor. Foi para isso que ele foi à cruz do Calvário, foi para salvar todos aqueles que estavam perdidos. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja Deus. Vamos, aleluia, pedir ao Senhor para que o Senhor abençoe o seu servo, o ajude a glorificar o seu nome. Esta mensagem seja de grande glória para o Senhor e de bênção para a sua alma. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, aleluia, perante Ti nós estamos neste dia, meu Senhor, e o nosso louvor e a nossa gratidão nós trazemos perante Ti, aleluia. Senhor. Aleluia. Tu és digno de ser louvado, adorado, exaltado, amém, e glorificado. Porque debaixo do céu não há outro nome que nos seja dado, Senhor, pelo qual nós possamos ser salvos. Glória. A não ser pelo nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Foi Ele o único, aleluia, que deu a sua vida em nosso lugar, glória. Aleluia. Ó Senhor, e Deus Pai, aleluia, aceitou, aleluia, o seu sangue, aleluia, glória ao nome do Senhor, para nos lavar e para nos resgatar, glória ao nome do Senhor, o único sacrifício válido para todos sempre, aleluia. Ó Senhor, obrigado. Sabemos que por um homem entrou a morte no mundo, mas por Jesus Cristo, aleluia, veio a vida eterna, aleluia, a salvação para todo aquele que nele crê, aleluia. Ó Senhor, e peça perdão e faça paz contigo, glória ao teu nome. Senhor, abençoa o teu servo, a mensagem, Senhor, que tens para os nossos corações. Nós te pedimos e agradecemos, Pai querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo no seu lar, em nome de Jesus, com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Damos glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória a Deus Espírito Santo. Este Deus de misericórdia veio ao Calvário na pessoa de Jesus, seu Filho amado, dar a sua vida para salvar os pecadores e nos dar a vida eterna. Morrendo ele numa cruz, ressuscitou também ao terceiro dia pelo poder do Pai. E foi para a casa do Pai preparar um lugar para aqueles que na terra creem nele, e é muito melhor que no outro lado da vida, em sofrimento eterno. A casa do Pai é um lugar de delícias eternas. Deus é digno de ser louvado e adorado e glorificado através do seu povo, que tem conhecido que só Deus é o Criador do universo, o autor da vida, revelou-se em carne na pessoa de Jesus, dando a sua vida numa cruz para nos salvar. É motivo de lhe agradecer de todo o nosso coração, pois no final dos nossos dias vamos para um descanso eterno de glória na casa do Pai. Como sempre, este é mais um dia de boas novas, pois vamos ouvir a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. A palavra de Deus diz que ela é espírito e é vida. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem deste dia consta de vários juízos de Deus sobre a terra e serve de aviso antes que venham os acontecimentos. E assim podemos, então, depois de avisados, evitar as catástrofes.
evitar o sofrimento. Como diz a Escritura, o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Provérbios 22 e verso 3. Isto nos chama a atenção para sermos prudentes, porque a imprudência leva-nos ao sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. E por este facto devemos prestar a nossa melhor atenção, porque o que a Escritura deste dia nos vai falar vai tomar lugar sobre a terra, e eu creio que num tempo próximo. O tema de hoje é sobre os juízos de Deus em 4 terças partes da terra, ou sejam, os juízos do selo número 7, ou os juízos do 7º selo, quando ele for aberto. Naturalmente, a Bíblia nos fala que há no céu um livro selado com 7 selos. E esse livro vai ser aberto apenas por uma pessoa que o pode abrir, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E quando esses selos começarem a ser abertos, virá sobre a terra o conteúdo dos juízos divinos revelados nesses selos. Ora, muito bem, esses selos já foram abertos há muito tempo pelo Cordeiro, que João registou neste lugar, neste livro sagrado, mas que ainda não tomaram lugar, porque foram abertos apenas para serem escritos, para tu e eu tomarmos atenção e evitar o conteúdo desses juízos de vingança sobre o povo da terra que volta as costas ao seu Criador e ao seu Salvador. De maneira que nós vamos meditar algo de muito interesse para as nossas vidas. E a leitura está em Apocalipse capítulo 8, verso 1 ao verso 13, e também em Isaías 24, verso 4 ao verso 6. Vamos então ler a Santa Escritura. Assim diz a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 8, verso 1 em diante. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios,
e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terra, terça parte deles se escurecesse, e semelhantemente a noite. E olhei, e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Até aqui a primeira leitura. Assim diz a segunda leitura da palavra de Deus em Isaías, capítulo 23, verso 4 ao verso 6. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Diga comigo, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Diga comigo, por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Até aqui a palavra de Deus. Meu amado telespectador, usa dizer-se quem me avisa, meu amigo é. E Deus é chamado, na pessoa de Jesus, do amigo dos pecadores. E Ele nos está avisando, através da sua santa palavra, dos problemas que hão de vir um dia sobre a terra. Por isso os homens serão queimados e poucos restarão. Eu creio que quando lemos alguma coisa em relação com a nossa proteção, ou que devíamos proteger, nós devemos ter um coração agradecido. Se, por exemplo, uma pessoa lhe disser: olha que um leão está de volta da tua casa, o que é que você vai fazer? Você vai proteger a sua família e vai chamar a polícia, não é verdade? Ora, o inimigo anda como um leão buscando quem possa tragar. E a maior parte do mundo está tragada por o inimigo das nossas almas, que não nos deixa ouvir os avisos de Deus. Manda esse inimigo para o inferno, porque lá é o lugar dele. Mas ouça a palavra de Deus, tome para si o aviso divino, esteja precavido, seja prudente, busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto, porquanto vem o tempo em que muita gente gostaria de ouvir o Evangelho, mas não há quem pregue. Gostaria de saber as coisas que estão acontecendo no mundo, mas não há quem nos ajude a saber. É claro que eu sei que hão de haver anjos voando pelo céu, não sei por quantos dias ou por quantas horas. Eles voarão pelo céu anunciando o Evangelho eterno. Eu sei disso. Também sei que há 2 testemunhas no tempo da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja para o céu, a pregar em Jerusalém, em que todo mundo os vai ouvir. Mas, deixe-me dizer, eu não gostaria de ficar cá para o tempo da grande tribulação. Sabe porquê? Porque Jesus Cristo avisou que vai ser um tempo como nunca houve desde a fundação do mundo até agora, nem tão pouco irá haver.
E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por esta causa, nós devemos dar atenção. Está escrito em Mateus, capítulo 24, verso 21 e verso 22. Devemos dar a nossa melhor atenção aos avisos do Senhor. E então, nós vamos ministrar, como temos acabado de ler, os juízos de Deus em 4/3 partes da terra, ou seja, os juízos do 7º selo. E a mensagem consta de 5 pontos. A introdução, em segundo lugar, a 1/3 parte da terra queimada. Em terceiro lugar, a 1/3 parte do mar tornou-se em sangue. Em quarto lugar, a 1/3 parte das águas potáveis tornaram-se em absinto, venenosas. E em quinto lugar, a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas foram feridas ou destruídas para não brilharem, para não dar a sua luz. Uma coisa é nós lermos, outra coisa é meditarmos sobre o assunto, o que é que isto pode significar. E o que eu vou trazer é pouco sobre estes assuntos, mas o suficiente para sermos todos avisados. Assim, ao introduzir esta palavra, esta mensagem, eu quero começar com o seguinte. O conteúdo do livro do Apocalipse consta particularmente de revelações dos juízos de Deus pelas pragas para um tempo de grande tribulação sobre a terra e sobre aqueles que voltam as costas à palavra, à Bíblia Sagrada, e voltam as costas ao autor da Sagrada Escritura, não querendo saber do que aqui está escrito. Os juízos, então, virão sobre essas pessoas. Nesse tempo, eu creio, como muitos milhões à face da terra, que quando vierem os juízos de Deus, que é o tempo da sua ira, a Igreja do Senhor não atravessará essa ira, porque foi arrebatada. E então, este tempo de juízos e de grande tribulação estão descritas através de 7 selos, de 7 trombetas e de 7 taças da ira de Deus particularmente. Este é um livro sagrado com 7 selos e o Senhor, o único, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é o único que vai abrir, ou por outra já abriu, como foi dito, e nós lemos já isso que João viu e escreveu para nosso aviso, mas que ainda não tomou lugar. Eu creio assim, embora hajam outros que não creem da mesma forma. E sem qualquer dúvida, este conteúdo dos juízos de Deus sobre a terra foi revelado e escrito para os servos de Deus, como diz em Apocalipse 1, e verso 1, nestas palavras. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. Este brevemente deve acontecer. Ainda não aconteceu. E, contudo, está neste termo breve. Brevemente. Deveriam acontecer e ainda não aconteceram. E ele tem que ser compreendido no desenrolar do tempo, da história profética, da palavra e cumprimento de todo o Novo Testamento para depois isto tomar lugar. E naturalmente esta revelação de Jesus Cristo foi escrita pelo apóstolo João à igreja, ou como diz em Apocalipse 1 e verso 4, João às 7 igrejas que estão na Ásia. E em Apocalipse 2 e 3, temos ali as cartas escritas por João, as cartas de Cristo, a cada uma dessas igrejas escritas pelo apóstolo. E existe a interpretação de que essas igrejas na Ásia figuram 7 tempos da igreja sobre a terra e que atualmente estaríamos vivendo no último tempo, ou seja, no tempo da igreja de Laodiceia, que teria começado já talvez há uns 200 anos atrás. Eu, contudo, creio que
este tipo de igrejas primitivas, destas 7 igrejas da Ásia, prefiguram 7 tipos de igrejas em toda a terra e em todas as gerações. Eu creio assim. Porque a igreja de Laodiceia é uma igreja mundana. E aquele ministro da igreja de Laodiceia precisava de arrependimento, naturalmente a igreja. Ora bem, se assim fosse, então, quando Jesus viesse buscar a sua igreja, não tinha igreja para arrebatar. Porque todos eles seriam mundanos. É por isso que eu não creio da mesma forma. Creio sim que essas 7 igrejas prefiguram 7 tipos de igrejas em todo o mundo e em todas as gerações. Entretanto, o verso-chave para se entender esta revelação deste livro profético encontra-se em Apocalipse 1 e verso 19, que afirma o seguinte: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. As que tens visto, as que são, e as que devem acontecer depois destas. Esta é a divisão das coisas reveladas neste livro sagrado. Estas são as 3 partes da revelação e divisão dessa revelação. Entretanto, existem várias interpretações sobre este livro sagrado. E o que vai ser ministrado é o que eu creio, como muitos milhões à face da terra. Primeiro, as coisas que tens visto inclui a visão de João em Apocalipse 1, verso 19 e verso 20, que diz assim: assim diz a palavra de Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, e verso 19 e verso 20. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Nós vamos dar uma fotografia em relação com esta visão de João. João viu a figura de Jesus nesta forma. João 1, verso 14, diz: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E o verso que acabamos de ler, o verso 20, acerca das 7 igrejas, 7 ministros, 7 castiçais, as 7 estrelas na sua destra são os 7 ministros, os 7 anjos das igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. E aqui temos uma figura de Nosso Senhor Jesus Cristo andando no meio das igrejas com os seus pés reluzentes como latão reluzente. E esta é a figura de Jesus que João viu. Louvamos a Deus Nosso Senhor, que está no trono da sua glória, contemplando os moradores da terra, mas os seus olhos procuram os fiéis para estar com eles. Então, como disse Jesus, escreve as coisas que são, aquelas que viste, aquelas que são, e as que hão de acontecer depois destas. Em segundo lugar, as coisas que são incluem as 7 cartas escritas às igrejas da Ásia, Apocalipse 2 e 3. E em terceiro lugar, as coisas que depois destas hão de acontecer incluem toda a revelação dada a João, desde o Apocalipse 4 até Apocalipse 22. Assim aprendemos que todo o tempo da igreja na Terra termina no fim do capítulo 3 deste livro do Apocalipse, e toda a sua história se desenvolve no Novo Testamento. E em Apocalipse 4, o servo de Deus viu no céu uma porta aberta, e foi-lhe dito que subisse ao céu
e que lhe seria mostrado as coisas que depois daquelas deveriam acontecer. Apocalipse 4, verso 1 e verso 2, vamos ver essa porta. Apocalipse 4, verso 1 diz: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E no verso 2 diz: e logo foi arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Meus amados, esta porta que João viu aberta, ele foi dito para subir e naturalmente entrar por aquela porta, naturalmente simboliza Jesus, que é a porta da eternidade. E o Senhor disse: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Louvado seja Deus, o próprio Jesus disse: eu sou a porta. Bendito seja o Senhor. Então, entende-se assim que esta é a terceira parte da revelação do livro do Apocalipse, que este arrebatamento do apóstolo João figura ou simboliza o arrebatamento da igreja, pois que a igreja não mais é mencionada neste livro após o capítulo 3 de Apocalipse, verso 22, o qual diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora João foi ao céu para receber o resto da revelação. E naturalmente o complemento em Apocalipse 22 e verso 16 fala-nos ainda da igreja, quando diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. De maneira que João, ao finalizar o conteúdo do livro, continua a afirmar que esse conteúdo é para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, temos que João descreve no seu arrebatamento ao céu, em Apocalipse 4, o trono de Deus e ao seu redor 24 tronos com 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e 4 animais cheios de olhos. Os teólogos afirmam que 12 figuram os 12 apóstolos e os outros 12 os do Velho Testamento, aqueles profetas, etc., do Velho Testamento. E esta visão do trono de Deus e dos 4 animais é semelhante à visão de Ezequiel no capítulo 1, verso 4 ao verso 28. Vamos ver o que viu João, para termos uma ideia. Isto foi o que João viu: o trono de Deus, naturalmente não se vê a sua figura, os 4 animais com rostos diferentes, e os anciãos do Velho e do Novo Testamento assentados em 24 tronos. E aqui João começa a ver tudo a desenrolar-se do que está não só no céu, mas o que vai acontecer na terra. E em Apocalipse 5, João viu um livro selado com 7 selos, onde tem todo o conteúdo dos juízos de Deus sobre a terra, através das pragas que poderão ser também com a intervenção do homem em vários aspectos desses juízos. Entretanto, este é um único livro de Deus sobre as hecatombes que virão sobre a terra, e que somente Jesus Cristo foi achado digno de abrir esse livro dos juízos divinos revelados em todo o Apocalipse. E quando este livro for aberto, ou por outra, melhor dito, quando este primeiro selo for aberto, começam os juízos de Deus a vir sobre a terra. Eu digo quando ele for aberto, refere-se ao tempo do começo, porque já dissemos 2 vezes que o livro foi aberto para João escrever o que lá estava.
Portanto, quando esse livro chegar o tempo de ser cumprido, ou esses selos, começam os juízos de Deus a serem derramados sobre a terra. Tal será o conteúdo deste livro dos juízos de Deus sobre a terra, que a descrição destes juízos ocupa quase todo o resto do livro do Apocalipse, e em Apocalipse 6, verso 1 ao verso 17, começa com a descrição dos juízos de Deus em revelação de 4 cavalos, que cada um deles tem o seu trabalho. Vamos ver os 4 cavalos. Em Apocalipse capítulo 6, revela o trabalho destes 4 cavalos e cavaleiros. O cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco mas sem flecha, afirmam os teólogos que se trata do anticristo. O cavalo vermelho simboliza guerras. O cavalo preto, com o cavaleiro e uma balança na mão, simboliza fome. E o cavalo amarelo simboliza morte, e o inferno o segue. De maneira que João viu isto há muitos anos atrás, e nós nesta geração estamos vendo e lendo, estamos praticamente nesse tempo. Meus amados, no céu há uma grande secretaria, onde todas as coisas que se passam na terra estão gravadas, estão escritas, tanto das pessoas como dos acontecimentos. E de antemão estas coisas nos têm sido reveladas nas Santas Escrituras para tomarmos a decisão de evitar o mal e seguir o bem. O facto é que em Apocalipse 20, verso 12, diz que se vão abrir os livros, e também lá estará o livro da vida, e cada um vai ser julgado por aquilo que está escrito nos livros, de maneira que devemos ter o devido cuidado de compreender que todas as nossas ações e todas as nossas palavras e tudo aquilo que há de vir sobre a terra está escrito. Em falando acerca de livros, todos nós compreendemos que antigamente os livros eram rolos, pergaminhos. Hoje temos um livro que levamos debaixo do nosso braço, levamos para as escolas muitos livros connosco, etc, etc. Nós estudamos nos livros das escolas para podermos trabalhar e orientar a nossa vida o melhor possível na vida secular. Porque sabemos de antemão que nos é dito pelos nossos pais que essa instrução é de veras importante. Porque aquilo que não tem instrução não pode também arranjar trabalho com facilidade, a não ser o mais humilde que haja. De maneira que nós damos muito valor aos livros e às escolas. Graças a Deus pelas escolas e por aqueles que ensinam no temor do Senhor. Entretanto, em relação com a vida espiritual, as Sagradas Escrituras ensinam a boa conduta moral e espiritual que implica com a nossa vida após a morte no outro lado da vida. E ao estudar este livro sagrado, ao ouvir a explicação daqueles que o podem fazer, e tomamos decisões na vida de seguir ou não seguir. Ninguém é obrigado a obedecer ao autor deste livro. Ninguém. Mas lembre-se disto. O autor deste livro veio em carne à cruz do Calvário dar a sua vida para que nós possamos ter a vida eterna, receber a salvação que nos deu de graça, receber o perdão dos nossos pecados, sermos resgatados com o seu sangue. De maneira que devemos dar a nossa melhor atenção, porque, como muitas vezes dizemos, a nossa decisão vai determinar o nosso destino. Louvado seja Deus. E assim, em Apocalipse 5, temos a apresentação deste livro dos juízos de Deus, que está selado com 7 selos e vai ser aberto, ou, melhor dito, vai começar a ter o seu cumprimento. E nós ouvemos nestas leituras que o Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, foi o único
que foi encontrado digno de abrir esse livro. Vamos ver uma foto acerca. Assim diz a palavra de Deus em Apocalipse 5, verso 1 em diante. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem o ler, nem olhar para ele. O verso 5 diz: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E aqui temos aquilo que disse o ancião a João: eis aqui o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, mas reviveu. E aqui temos Jesus Cristo nesta figura. Naturalmente é uma figura apenas para ilustração. E aqui temos, segundo o desenho de Pat Marvin Smith, o livro que Jesus Cristo foi digno de abrir, que revelam todos os juízos que iam de vir sobre a terra. Desta forma, então, compreende-se que na abertura dos selos começam no capítulo 6 do Apocalipse os juízos a serem derramados sobre a terra, e eu creio que é antes de serem derramadas essas pragas que se dá o arrebatamento da Igreja de Cristo, descrita em João 14, 1 a 3, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 e 1 Coríntios 15, 50 a 52. Noutras palavras, eu creio que a Igreja não passará pela grande tribulação. Naturalmente, também existem 3 interpretações sobre o tempo desse arrebatamento, ou seja, antes da tribulação. Outros afirmam que isso se dá no meio e outros dizem que só se dará no fim da grande tribulação. Quanto a nós, cremos que o Senhor Jesus Cristo virá arrebatar a sua Igreja antes da grande tribulação, pois que essa tribulação é o tempo da ira de Deus sobre a terra, como diz em Apocalipse 6, verso 15 ao verso 17, naqueles primeiros 6 selos que serão ou foram abertos. E Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. 1 Tessalonicenses 5 e verso 9. E em 1 Tessalonicenses 1 e verso 10 diz que esperamos dos céus o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Diga: Jesus descerá do céu para nos livrar da ira futura. Onde é que está essa ira? No capítulo 6 de Apocalipse 15, ao verso 17, é melhor ler para você, que diz assim, Apocalipse 6, versos 15 a 17. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. E começa com as autoridades e todos os outros que se esquecem de Deus, que quando vier a grande tribulação e a ira de Deus e do Cordeiro, eles vão clamar às montanhas para cair sobre eles, porque não podem enfrentar aquele que está no trono, nem a ira do Cordeiro. Olha, Deus vai abrir os céus e vai mostrar a sua glória, e os homens não podem. Mas a Igreja, louvado seja Deus, estará fora dessa ira, porque diz assim,
diziam no verso 16, aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque vindo é o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Vindo é o grande dia da sua ira. E o dia da sua ira não são 24 horas. É todo o tempo da grande tribulação. E quem poderá subsistir? Diziam estes, João escreveu, já foi visto isto antes de acontecer, porque antes de eu ser concebido no ventre da minha mãe, ou tu, Deus já nos tinha visto. Conforme ele próprio disse a Jeremias no capítulo 1 e verso 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci e às nações te dei por profeta. De maneira que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação e esperar dos céus a seu Filho, que nos livra da ira futura. Eu creio que começa aqui com o arrebatamento da Igreja e da abertura deste livro no céu, a última semana profética de Israel, descrita em Daniel, capítulo 9, verso 26 ao verso 27. São diversas as vezes que temos mostrado esse gráfico da grande tribulação e o vamos fazer mais uma vez. Este é o gráfico profético das 70 semanas de anos de Israel, em Daniel 9, 24 a 27. Como vemos, saindo a ordem, em estas 1 a 4, Daniel 9, 23, cálculo do Sir Robert Anderson, 445 a.C. até o ano 32 AD. 1773.880 dias igual a 69 semanas proféticas de 7 anos, igual a 360 dias por ano. Até ao Calvário só se cumpriram 69 semanas de anos, igual a 483 anos. Depois, quando Cristo foi tirado, ou morto, ressuscitando e indo para o céu, começa realmente o resto da semana, do tempo da Igreja. Portanto, até ao Calvário, cumpriram-se 62 semanas, 434 anos. Vem o tempo da Igreja, entre a cruz e o arrebatamento daquela seta virada para cima. Quantos anos? Já lá vão cerca de 2000. E este é o gráfico. Depois do arrebatamento vem a semana número 70 de Daniel. 3 anos e meio de paz aparente e 3 anos e meio de grande distribuição sobre a terra. Durante 7 anos, onde o anticristo, o príncipe que há de vir, reinará por 7 anos, Daniel 9, em verso 27. A segunda vinda de Jesus Cristo encontra-se em Daniel 7, em verso 13, Apocalipse 1, em verso 7, e Mateus 24, em verso 30. Esta é a segunda vinda de Jesus para a terra. Meus amados que nos escutam, neste tempo presente, tudo o que está acontecendo no mundo nos indica que o conteúdo deste livro que foi aberto vai começar com os juízos de Deus sobre a terra e causarão uma convulsão tal que o próprio planeta será tão abalado que se revolverá como um bêbado, como diz em Isaías 24, 18 a 21. Não é a primeira vez que falamos disto. Sabe como é um bêbado? Uma pessoa embriagada. Anda para lá e para cá, cai, levanta-se, etc. Assim vai acontecer à Terra. Será que você gostaria de ficar cá? O que é que tem acontecido por este mundo com os terremotos e os tsunamis? Nós vamos ver alguma coisa sobre isso. Assim vai acontecer à Terra, como um bêbado, tremendo para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Assim acontecerá à Terra naquele tempo. Você gostaria de estar cá?
Os homens serão queimados nesse tempo e serão poucos, diz a palavra de Deus que acabamos de ler em Isaías 24. Meus amados, quando a terra treme, isto acontece. E as pessoas que estão dentro destas casas? No Japão, com o terremoto e o tsunami, até os barcos ficaram na cidade destruída. A terra treme e as casas caem. E aqueles que estão dentro delas, como será? Estas são algumas fotos do que tem acontecido por todo o mundo. Mas o que lemos nas Sagradas Escrituras para o tempo do fim vai ser muito desastroso. O trabalho de muitos anos acabou-se em poucos segundos. Em poucos minutos, o trabalho de uma vida inteira foi destruído no Japão. Cidades alagadas, barcos ficaram dentro das cidades. O que se perdeu ali? Tudo porque a terra tremeu. Isto é apenas uma amostra, um prelúdio daquilo que vai acontecer em breve, creio eu, sobre a terra, conforme está escrito, quando a terra tremer e se revolver como uma pessoa embriagada. E nós podemos fugir a estas hecatombes se dermos ouvidos à palavra de Deus e não ficarmos para esse tempo dos juízos de Deus sobre a terra. Meus amados, os problemas que têm acontecido no mundo, com os terremotos, os milhões de pessoas que têm morrido, os estragos que têm acontecido, nada é em comparação com aquilo que está escrito neste livro dos juízos de Deus, em que vai vir um tempo em que todas as nações, todas as cidades, melhor dito, vão cair por terra. De maneira que eu pergunto, se você deseja estar por cá nesse tempo, o facto é que a maior parte do povo que existe no mundo não dá ouvidos aos avisos de Deus. E o meu conselho é atente para esta mensagem e busque a Deus com alguma rapidez, enquanto há tempo, como diz a Sagrada Escritura. E passado que foi esta introdução, vamos ao segundo aspecto. A terceira parte da terra será queimada. Como lemos no princípio, Deus vai enviar, através dos 4 primeiros anjos, 4 tipos de juízos em que a terça parte das pessoas, do mar, da terra, etc., vai ser afetadas. As terça partes. Terça parte é muita coisa, não é? É. Louvado seja Deus. No tempo do cumprimento deste juízo divino, da terra ser queimada na sua terça parte, ele vem com a abertura do 7º selo. Isso significa que já os outros 6 selos foram abertos e muitos grandes juízos de Deus já tiveram o seu cumprimento. Com a abertura deste último selo do livro do céu, ele começa com um silêncio de cerca de meia hora. E este silêncio poderá significar a preparação dos mais horríveis juízos que virão sobre a terra. O facto é que é aqui que começa um grupo de 7 anjos com 7 trombetas seguidos de 7 taças de Deus. Creio que será o tempo de Deus responder às orações de todos os santos de forma com os juízos que se seguem. Vamos ver algo sobre o assunto. E chegou o tempo de Deus responder às orações do seu povo. Capítulo 8, verso 3, diz que João viu. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono.
e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. Diga comigo. E o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E aqui começa este juízo dos anjos que se segue. E o silêncio que houve no céu começa por dar o seu fruto, a resposta às orações dos servos de Deus que sobem no altar do incenso. O incenso representa a oração. Sobem perante o Senhor como fumo de incenso, ou no fumo do incenso, e o Senhor responde com os seus juízos divinos sobre a terra, sobre aqueles que desprezaram a Deus e aqueles que mataram os servos de Deus e os escorraçaram, que os roubaram, que destruíram as suas propriedades, etc. Agora vem o juízo de Deus sobre eles. Nesta altura do tempo de Deus no Apocalipse, verifica-se os juízos divinos que produzem o toque das trombetas dos 4 primeiros anjos, ou seja, as 4 terças partes da terra serão afetadas por essas pragas e ainda por 4 vezes a terra, a terceira parte da terra será aniquilada ou destruída, etc, etc. Então o primeiro anjo tocou a sua trombeta e veio sobre a terra saraiva e fogo misturado com sangue. Saraiva e fogo misturado com sangue. E a terra foi queimada na sua terça parte, e queimaram-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Lembramos do segundo texto em Isaías 24, que diz que os homens serão queimados e restarão poucos homens na terra? Estamos nós lembrados disso? Este juízo divino da saraiva e fogo e sangue causa essa destruição da terça parte da terra queimada. E eu creio que começa aqui também o dia do Senhor. Em Joel 2, 30 e 31, afirma: E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pergunto, ao ouvirmos estas coisas, não é tempo de voltarmos a face para Deus e buscar a sua misericórdia e não ficar para esse tempo? Este tipo de juízos de Deus já aconteceram no Egito e vários deles serão repetidos nesse tempo do dia do Senhor. O facto é que em Êxodo 9, 22 a 26 diz: E disse o Senhor a Moisés: Estenda a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E tudo foi destruído. E assim será. Mas desta vez não é apenas numa nação, mas na terça parte do planeta. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde o homem até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Os raios das faíscas, nos temporais, dos trovões, pegam fogo às árvores. E esses fogos são muito frequentes em várias partes do mundo e muito difíceis de apagar porque se tornam muito extensos. Mas estes serão numa terça parte da terra que será queimada. Ora, ou nós queremos ou deixamos de crer. Se a Deus não queremos, mentiroso o fez. E estas coisas que nos relata a terça parte da terra queimada e dos homens, dos animais, das árvores, etc., é preciso ter em consideração os avisos do Senhor. O facto é que em Apocalipse 8, verso 5 diz: E o anjo tomou o seu incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos.
Já vimos alguma coisa sobre os terremotos, o que é que eles produzem. Mas isto é apenas numa nação ou outra. Mas quando acontecer por todo o mundo, numa terça parte, então há qualquer coisa de muito mais desastroso que devemos ter em consideração. Pensemos na fome que virá resultante da erva ser incinerada e na terça parte das árvores. A erva verde inclui todo o tipo de alimento dos animais e dos homens, como trigo, cevada, aveia, couves e tudo que for de erva verde. E esses também são parte do nosso alimento. Pensemos no gado morto e nas pessoas com fome porque não têm que comer. É claro que muita gente não pensa nisto, até que haja alguém que os alerte para este problema. Não é o facto só de vir o fogo sobre as árvores, sobre a erva, o que é que daí advém. Mas a vegetação queimada implica também em derrocadas de terra e muito maiores dificuldades de respiração, pela falta dessa vegetação que absorvia o carbono, ou os carbonos. Estes juízos divinos, nas suas terças partes, têm o fim de chamar as pessoas ao arrependimento, deixando Deus ainda intactas as outras 3 partes, para ver se o povo se arrepende. Mas infelizmente vemos que até com juízos mais severos, o mundo se não vai arrepender, como diz em Apocalipse capítulo 9 e verso 6. Vejamos agora algumas fotos ilustrativas destas catástrofes sobre o planeta e eu pergunto, será que será apenas numa parte da Terra ou será uma terça parte de toda a Terra? Eu creio que será uma terça parte de toda a Terra. Vamos ver algo sobre o assunto. E diz a Escritura, e o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. O meu amado ouvinte já pensou no que é uma terça parte da terra ser queimada e tudo o que nela há? Acho que estes avisos de Deus são para tomar em consideração. Podemos nós contemplar a desolação depois que um fogo passa por uma floresta ou por outro lado qualquer? Agora imagine 1/3 da parte do planeta. Estas destruições vêm a caminho e os homens que voltam as costas a Deus vão provar aquilo que está escrito na Santa Escritura. Terceiro lugar, a terça parte do mar se tornará em sangue. Estamos a falar apenas em terças partes. Apocalipse 8, verso 8 diz que o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Em primeiro lugar, esta coisa como um grande monte ardendo poderá ser um meteoro muito grande, visto que João o comparou a um grande monte ardendo. E realmente é isto que acontece quando um meteoro entra na atmosfera terrestre, pega fogo devido à fricção da atmosfera e muitas vezes desfaz-se em muitos bocados e pega fogo em muitos lugares. Segundo, também é possível que este mar seja o mar Mediterrâneo, ao qual João naturalmente estaria acostumado. E em terceiro, o efeito desta catástrofe foi, ou será, de morte de uma terça parte do peixe e de uma terça parte dos barcos que serão destruídos. Por vezes nós vemos em diversos noticiários ou noutras partes quaisquer praias com muitos e variados peixes, grandes e pequenos. Até numa chegamos já a ver 200 toneladas de sardinha morta, etc, etc. Mas agora imagine 1/3 do mar
em sangue e 1/3 dos peixes mortos e 1/3 dos barcos arruinados e destruídos. Ora bem, se nós estivermos numa cidade e longe disso, como não nos toca na pele, nós dizemos, foi no outro lado, não foi comigo. Mas pode acontecer também. O facto é que vem a seguir, não 1/3 parte, mas em todo o planeta vai acontecer coisas semelhantes. Louvado seja Deus. Eu creio que, com o enorme impacto deste asteroide ou meteoro no mar, o peixe morrerá com esse impacto e as águas se transformarão em sangue pelo facto de tanto peixe morrer. Mas o impacto será tão desastroso que 1/3 dos barcos também se desfarão por essa causa, nesse impacto. Os tsunamis da Ásia de 2004 e 2011 dão-nos uma ideia desta destruição, mas creio que isto será muito pior, devido ao impacto vindo de cima e não aos tremores de terra, porque os tremores de terra deitam as casas abaixo, formam tsunamis, etc. Mas aquele que vem de cima cai sobre a terra ou sobre o mar, neste caso sobre o mar, e causa ondas enormes, tsunamis enormes, que destrói tudo por onde passa. O mar ficar em sangue, na sua 1/3 parte, este é um tipo de praga que já também aconteceu no Egito com a primeira praga, em Êxodo 7, 19 a 21, tem esse relato e diz no verso 19 estas palavras. Disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, e sobre as suas correntes, e sobre os seus rios. 3 partes. E sobre os seus tanques, 4. E sobre todo o juntamento de águas, 5, para que se tornem em sangue. Então toda a terra do Egito, toda a água, estaria em sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos vasos de pedra. Foi geral naquela nação. E no fim destes versos diz que todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram e houve sangue por toda a terra do Egito. Agora imagina que as pessoas precisavam de beber, os animais precisavam de beber, e assim sucessivamente. O que é que tinham que beber? Beber sangue. Ou a água feita em sangue. Ora, com Deus não se pode brincar. O que está escrito neste sagrado livro tem que ter o seu cumprimento. E estas coisas são anunciadas ao mundo para que se arrependam a fim de voltarem a face a Deus e não as costas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver algumas ilustrações desta praga que estamos falando, deste tipo de meteoro ou asteroide que virá sobre a Terra e que causará este tipo de problemas no mar, que ficará 1/3 em sangue. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. E aqui temos essa coisa que nos parece ser um meteoro ou um asteroide que cai no mar e com o impacto a 1/3 parte do mar fica em sangue. Naturalmente será sangue dos peixes de toda a vida marinha, penso eu. E morreu no mar, diz o verso 9. E morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a 1/3 parte das naus ou dos barcos. Este é o outro pormenor daquilo que virá a acontecer, em que 1/3 parte do mar ficará em sangue. E da mesma forma, um outro pormenor da 1/3 parte do mar ficar em sangue. Esta é outra foto, como já foi dito, acerca das 200 toneladas de sardinha que deram à costa por causa das águas envenenadas cor de sangue, como se vê do lado esquerdo. Acerca deste juízo, desta praga,
deste meteoro que caiu no mar e o transformou em sangue na sua terça parte. Há quem afirme, entretanto, que esta coisa que João escreveu e viu como um grande monte ardendo poderá significar explosões atômicas de submarinos atingidos pelo inimigo debaixo do mar e formar um tipo de monte ardendo. Há quem pense dessa forma. É natural. Quarto lugar, a terça parte das águas potáveis dos rios e fontes ficarão em sangue. Até aqui temos falado da terra queimada, das árvores destruídas, do mar, dos barcos, dos peixes, etc, etc. Agora, lembre-se dos rios e das fontes das águas, numa terça parte transformadas em sangue. O que começamos nós a pensar? Começamos nós a pensar em beber água. E ela não vai haver. Nós, quer dizer, aquelas pessoas ficarem nessa situação. Assim como a trombeta do terceiro anjo, vem outro juízo de Deus sobre a terra ao cair do céu, uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas. Ora, não é fácil imaginar naturalmente que uma estrela caia só num lugar e afete a terça parte das fontes e dos rios em todo o mundo, em todo o planeta. Não é fácil e penso que não há assim uma pessoa que tenha uma resposta bem adequada. Mas pode ser que seja numa região, etc. E o nome da estrela era Absinto. E muitos homens morreram porque as águas se tornaram amargas, poluídas, venenosas. E como eles tinham que beber alguma coisa, beberam as águas venenosas e morreram. Agora imagine o clamor dessas pessoas, que naturalmente têm mulher e filhos, têm família, têm gado, têm todo o tipo de gado, digamos assim, e se veem privados da água para eles e para os animais e para as aves. Acho que é bom pensar nestas coisas e não ficar por cá. Dizem os livros que o ácido se descobriu no absinto. Esta grande estrela caindo do céu produzirá águas amargosas ou venenosas e morte de muitos homens, como diz a Sagrada Escritura. E é muito possível que esta estrela venenosa, chamada absinto, veneno, ao entrar na atmosfera da Terra, se despedace, se desfaça em muitos pedaços ou até em líquidos venenosos e seja espalhada pelo planeta sobre os rios e fontes de águas, porque assim está escrito e Deus pode direcionar esse absinto por muita parte do mundo. Nós, como homens, pensamos impossível, mas para Deus tudo é possível. Entretanto, existem teólogos que pensam que isto se poderá referir a resíduos de bombas nucleares que rebentam na atmosfera. O facto é que esta estrela produzirá muita morte e muita sede, e nesses lugares haverá muito sofrimento. E se as pessoas morrerão, é porque não têm água para beber, ou beberão das águas venenosas. E ou morrem por beber águas, ou morrem de sede, porque não as podem beber. Imaginemos esse sofrimento. Eu digo, quando não nos toca na pele, não damos valor aos outros, como hoje, no Médio Oriente, em tantos lados, está o povo a sofrer de uma maneira tremenda. Dentro de momentos voltamos. Voltamos a ver a tal estrela com o nome de absinto, de veneno, que vai cair sobre a água potável dos rios na terça parte da terra. Isto é bom. Ouvir sobre isto e evitar o tempo em que essa estrela vai vir, seja ela vinda do céu, ou sejam resíduos atômicos ou bombas nucleares.
Facto é facto, está escrito e vai acontecer. Os homens vão morrer e a água vai ficar cor de sangue, em sangue, ou por outra, venenosa. E, ou por beberem ou sem beberem, os homens vão morrer, como está escrito. Já em Jeremias 9, verso 13 ao verso 15, por deixarem ao Senhor, o povo de Deus, por deixarem ao Senhor e ficarem idolatrados, o Senhor disse que os faria comer a losna, que é da mesma família do absinto, que os faria comer a losna e beber água de fel. Mas quanto aos animais e aves, pergunto eu penso que estarão também enfrentando a morte ou por beberem ou por não beberem. Mas quanto a usar a água para rega de terras para produzir alguma coisa para comer, é possível que o não possam fazer e não haja colheita. Nós precisamos de ver estas coisas, anunciá-las e depois cada um tomar a sua decisão. O importante disto é compreender que não devemos ficar na terra para enfrentar esses juízos de Deus. Isto é o mais importante. Estes avisos são para evitar o sofrimento às pessoas que os ouvem. E a palavra de Deus diz que este Evangelho será pregado em testemunho a todas as gentes e depois virá o fim. Quinto lugar, a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas serão também feridas ou destruídas, deixarão de dar a sua luz. Ao toque da quarta trombeta pelo quarto anjo, o sol e a lua e as estrelas não deixarão brilhar a sua luz. Uma terça parte. Naturalmente não é fácil imaginar o impacto e os efeitos destas tragédias, mas alguém tem dito que aqui se encontra o inverno nuclear. A falta de um terço da luz do sol poderá ser não apenas reduzida a sua luz, mas um terço do dia ficar sem qualquer luz. E assim a lua e as estrelas, e daí os graves efeitos. E neste tempo, com os resíduos nucleares sobre a Terra, porque vão ser muitos, e na atmosfera, com redes sanitárias destruídas, com a agricultura afetada, sem produzir em muitas partes, com as temperaturas muito baixas, com a falta de água, imaginemos o que vai acontecer. É claro que a primeira coisa são as doenças, as pestes, que virão por causa das redes sanitárias destruídas. Então podemos fazer uma ideia das doenças e pestes, das fomes, dos suicídios por causa do sofrimento mental das pessoas, que dizem não aguento mais e põem termo à vida. Tudo isto, alguém tem que começar a meditar nestas coisas e avisar do que venha a acontecer para que todos nós tomemos uma boa decisão. Em Isaías 13, verso 9 e verso 10 diz: porque dia do Senhor vem horrendo, com furor e ira ardente. Diga, horrendo, com furor e ira ardente. Você quer ficar para ela? Para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. A terra ficará assolada e os pecadores serão destruídos. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, e o sol se esquecerá de nascer. Que termo o Senhor usa? O sol se esquecerá de nascer. E a lua não fará resplandecer a sua luz. E em Isaías 24, verso 23, afirma: e a lua se envergonhará, e o sol se confundirá,
quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião, em Jerusalém. Em Amós 8, verso 9 diz: e sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia. Agora, antes esqueceu-se de nascer, agora põe-se ao meio-dia. A terra vai ficar muito afetada sem a luz do sol, da lua e das estrelas, etc. Farei com que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz, virão trevas. Mas quanto aos seus efeitos, este é o maior problema de poder discernir daquilo que lemos, os efeitos disso. Nós temos vindo a falar alguma coisa sobre eles. Mas em Lucas 21, 25 e 26, Jesus falou destes impactos, destes efeitos da falta do sol, etc., nestas palavras, e diz: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Sinais no sol e na lua e nas estrelas. Esqueceu-se de nascer e pôs-se ao meio-dia, etc. A lua será ferida, etc. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra, a angústia das nações. Diga angústia. Você sabe o que é uma pessoa angustiada? Uma pessoa só. Agora veja a terra angustiada que não sabe o que é de fazer. Nem as autoridades, nem aqueles que as governam sabem quando fazer. Estarão em angústia as nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E se falássemos só disto, teríamos muito que falar. Mas cada um de nós pode entender pelos vocábulos ministrados e escritos na palavra de Deus o que poderá daí advir. A maior parte das pessoas não creem nisto. Que isto venha a acontecer e o diabo os encarrega de os iludir, de os enganar com estas coisas que são apenas histórias religiosas, de homens religiosos, etc., que ninguém entende. Mas daqui nós respondemos com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e respondo ao diabo aquilo que Jesus Cristo disse: os céus e a terra passarão. E, desculpe-me o termo, puxa a vida, como se diz no Brasil. Até os céus e a terra irão desaparecer. Mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus em Mateus 24, verso 35. O céu e a terra passarão. E finalizando, estes são apenas 4 juízos de Deus ao toque das primeiras 4 trombetas, mas ainda faltam mais 3, porque elas são 7 as que vão tocar, e além das 7 salvas de Apocalipse capítulo 16. E nestas últimas trombetas e nas salvas está toda a ira de Deus que temos vindo a falar, porque uma terça parte é o prelúdio, mas depois virá no seu todo. Quando naquele tempo o povo acaba de sofrer com o chamado inverno nuclear, aparece por fim mais um anjo anunciando que as tragédias vão continuar, com mais 3 ais, e diz lá no verso 13 estas palavras: e olhei, e ouvi um anjo voar pelo céu, dizendo com grande voz: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. E essas serão as piores. Que faremos neste tempo ao ouvirmos estas coisas? Você dirá: bem, temos que mudar de vida. É bom mudar de vida, como muitos à face da terra, ao ouvir estas coisas, temem ao Senhor, ao Criador, e buscam a sua misericórdia. E eu creio que estes 4 juízos de Deus na terra
no mar, nas águas potáveis, no sol, na lua e estrelas são o prelúdio de maiores tragédias reveladas em Apocalipse 16. Nós já temos falado sobre essas 7 últimas pragas que você pode procurar neste mesmo local onde você está vendo as 7 últimas pragas do Apocalipse. E aí terá a resposta do que vem a seguir, com a voz dos últimos 3 anjos que ainda faltarão tocar. Porque ali nos é dito que não é apenas 1/3 do mar que fica em sangue, mas todo o mar e todo o peixe vai morrer, bem assim como os rios, as fontes das águas, etc, etc. Ao findar estes avisos de Deus, toma o meu conselho se o deseja tomar. Não queira ficar para esse tempo que se avizinha muito velozmente e poderá ser ainda na minha geração. E como vocês veem, eu ainda não tenho cabelo preto, ou por outra, já não tenho cabelo preto. Louvado seja Deus. Tudo o que no mundo se passa, tudo o que no mundo se passa, apontava e aponta o breve arrebatamento da Igreja de Cristo. E após esse evento universal, começam os graves problemas do mundo na semana da grande tribulação. Portanto, prepare-se para o arrebatamento da Igreja e não fique na terra. Não queira ficar para o tempo da ira de Deus. Procura Deus enquanto estamos na hora da graça, porque ela vai findar. Jesus deu a sua vida no Calvário para salvar a humanidade. Está escrito em João 3, 16 e 17, que quase em todos os programas dizemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo foi condenado em seu lugar e em meu lugar. Deu a sua vida por si e por mim. Verteu o seu sangue para nos resgatar. Está à destra do Pai intercedendo por nós e virá buscar aqueles que são seus, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. O que faremos neste tempo presente? Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Como você está e como você é, e aonde se encontre, se o desejar, se quer aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador e mudar de vida para uma vida melhor e depois na eternidade ter uma vida com Deus no céu, então, ora a Deus e faça esta oração. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu tenho ouvido a tua palavra sobre os juízos de Deus e também, Senhor, acerca de Cristo Jesus, dar a sua vida pelos pecadores no Calvário. E eis aqui está um pecador que reconhece o seu pecado e quer mudar de vida. E quero aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. E eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, que deu a sua vida por mim no Calvário, mas que Deus Pai o ressuscitou ao 3º dia. Peço a Deus que me perdoe. Peço a Deus que me limpe com o sangue de Jesus. Peço a Deus que escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Eu imploro a Deus em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Se você fez esta oração, você é uma pessoa perdoada e agora precisa ser alimentada numa igreja local, evangélica, onde se ministra um novo nascimento espiritual. E aí, dê publicamente o seu coração a Jesus, porque isto é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Toda a igreja do Senhor não tem vergonha do seu Cristo, do seu Senhor, do seu Deus e do seu Criador. Junte-se à igreja de Jesus e seja mais um remido pelo sangue de Cristo.
E que Deus vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.